Para darmos andamento ao nosso seminário, nós temos agora um painel, que é um debate, uma conversa acerca de um tema. Para isso nós convidamos 3 profissionais especialistas no assunto: professora Dulce Albar, da Federal do Paraná, Adriano Hammerschmidt, da Itaipu, e o Paulo Jordão, da Palefix, que vão nos brindar aqui com suas opiniões e experiências acerca da sustentabilidade na cadeia de fornecedores. E para isso nós vamos provocá-los a discutir esse assunto, que sem dúvida é um assunto que tem diversas interfaces, dificuldades, enfim. Mas vamos começar perguntando para eles de que maneira a gente pode instigar ou trazer os fornecedores a comprar a causa, a aderirem à sustentabilidade que a empresa tende a propagar. Se uma empresa quer ser sustentável, tem que envolver sua cadeia de fornecedores, e a pergunta é: como envolver os fornecedores? De que maneira a gente pode trazê-los à causa? Por favor, Paulo Jordão. Bom dia a todos. Dentro dessa questão, a gente pode... Eu sou uma pessoa... A minha experiência é uma experiência de indústria. Eu tenho 20 anos, 30 anos como profissional, 10 anos numa escola técnica do Senai, né? 10 anos numa multinacional e 10 anos numa empresa pequena, que é a empresa que eu atuo hoje. Eu enxergo isso daí da seguinte maneira, essa questão colocada da seguinte maneira. Quando eu era pequeno, meu pai me ensinou que a gente tem 2 formas de aprender e ensinar: pelo amor e pela dor, né? Então, a gente pode fazer uma retórica em cima disso daí. E eu lembro que, no meu tempo de multinacional, era muito mais pela dor do que pelo amor, né? Então, a multinacional ela tem o poder, né, de poder selecionar o seu fornecedor e poder colocar ao fornecedor de que forma esse fornecedor precisa se adequar para fornecer a uma multinacional. Isso, em alguns casos, acaba se tornando inviável. Às vezes o fornecedor não tem condição de atender aquilo que é preciso, né? Então ele não consegue atender e, às vezes, até pior que isso, o fornecedor tenta se adequar a isso daí e acaba não conseguindo e acaba indo à bancarrota, acaba quebrando. Eu já vi casos de acontecer esse tipo de coisa, né? Isso com certeza. E hoje, a experiência que eu tenho numa empresa pequena é exatamente o contrário. A gente tenta muito mais pelo amor. A gente tentar fazer uma parceria, né? A gente tentar buscar, colocar... Como a minha empresa é uma empresa que atua realmente, ela é focada em sustentabilidade, é uma empresa ecológica. A gente procura vender, o nosso produto é um produto ecológico, então a gente procura vender isso aí, então a gente procura tentar, com os nossos fornecedores, muito mais a questão de parceria, né, do que tentar impor alguma coisa, até porque a gente não consegue. Então, esses são os pontos de vista que eu consigo trazer, né, da minha experiência nas empresas, né? Eu acho que um outro viés, vamos dizer assim, né, a gente pode pensar um pouco, pensando nisso, na resistência à mudança, né? Talvez a gente atuar de alguma maneira, pensar um pouco até que ponto as mudanças nos assustam muito, assim, né? Poxa, mas não vou mais usar o elevador agora? Pô, uso todo dia. Por quê, né? Já chega desanimado, sexta-feira, com a história. Quer dizer, como é que a gente pode realmente, né? Isso é um questionamento grande, assim, modificar o pensamento em relação à situação no primeiro momento, né? Tem um autor muito interessante na área do design, meu colega Cláudio, aqui da época, vai lembrar. No início dos anos 2000, ele escreveu um livro muito importante para a nossa área, que se chama A Veraidade das Coisas Leves. E ele fala uma coisa muito interessante ali, que ele comenta que não existe revolução com conceito, que revolução se faz com desejo de justiça, com desejo de liberdade, com desejo de humanidade, com desejo de paz.
Ele até comenta que é isso que faz se cair os muros de Berlim da história. Então, ele tem uma abordagem nesse sentido. Eu acho isso muito interessante, porque o desejo de querer, eu acho que tem um papel fundamental, assim, né? Sei lá, apropriando um pouquinho dos exemplos da palestra anterior, né? A gente foi tomar água aqui agora e eu até falei para eles, olha, eu vou abrir a garrafinha, mas eu não vou tomar a água inteira, vamos dividir, né? Porque até que ponto a gente tem que voltar ao pensamento, né? O que eu vou fazer agora com a água que sobra ali? Talvez o pensamento tenha que ser antes a isso, né? Como que eu vou consumir para não sobrar desse jeito, um volume desse, poder, né? Então, talvez um caminho seja as perguntas serem feitas num processo, num retrocesso, antes das situações, né? Antes de como que eu vou fazer uma produção mais limpa? Talvez a pergunta seja anterior, né? Preciso produzir isto, né? Eu acho que esse questionamento pode ser um caminho interessante. Em Itaipu, a experiência da empresa, a sustentabilidade está no DNA da empresa já há alguns anos, né? Então, faz parte da missão, faz parte dos valores, e todas as frentes de trabalho, sejam quais forem, todas elas têm a sustentabilidade muito impregnada. E na questão da cadeia de fornecedores, nós temos 2 programas, né? Um que é antecedente, 2009, começamos com o programa de desenvolvimento de fornecedores. A ideia, então, era partir para o amor, né? Sensibilizar, mostrar que isso é importante, que isso é relevante e que também deve estar associado ao core business da organização, que é gerar energia. Então, não basta gerar energia de qualidade, ela precisa ser uma energia renovável, como é o caso de Itaipu, e sustentável. De que forma os fornecedores vão participar disso, né? Então, o desenvolvimento de fornecedores cumpre esse papel. Em 2012, 2013, propriamente dito, surge o programa de compras sustentáveis. E aí o parafuso aperta mais um pouco, né? E aí a gente começa, em alguma medida, a impor requisitos de sustentabilidade para que sejam cumpridos. De certa forma, em alguns setores avançou bem, em outros setores nós tivemos que recuar. E essa história, então, do poder de influência, né? Qual é a capacidade de influência de Itaipu para uma empresa, por exemplo, como Microsoft? Né? Quase nenhuma, né? Agora, qual é a capacidade de influência de Itaipu para o revendedor chamado Foz Tintas, lá em Foz do Iguaçu, que é uma uma pequena empresa, né, uma empresa de pequeno porte, e cujo seu faturamento representa, né, 10% do seu faturamento. Então, a nossa capacidade de influência sobre essas empresas é muito maior. E aí, de novo, voltou, né? Integramos, o Rômulo lembra bem, o Rômulo participou conosco desse processo, como consultor, inclusive, e nós retomamos a ideia do amor. E aí criamos o Itaipu Envolve, né? Que é a integração entre o desenvolvimento de fornecedores e o compras sustentáveis. E aí a coisa começou a funcionar melhor. Incluímos dentro da metodologia de compras sustentáveis, são 5 ferramentas, são 5 etapas, e uma delas é a consulta, né, ou uma conversação com o mercado. Olha, nós criamos aqui um monstrinho, vocês conseguem fornecer isso para nós? E aí foi um ambiente muito favorável para a gente poder aparar as arestas, né, saber o que era vaidade, né? Não dá. Não dá por quê? Porque não dá. Então não serve, então a gente vai cobrar. Não dá porque nós temos razões técnicas, isso depende de uma transformação no processo produtivo, então não dá para fazer já, dá para fazer daqui 3 meses, dá para fazer daqui 6 meses. Então os requisitos de sustentabilidade começaram a aparecer nos editais de compra com essa relativa flexibilidade, vamos dizer assim, né? Setores mais maduros, cartucho de tinta, de impressora, já existe um programa, já existe uma maturidade em termos de logística reversa. Então, não tem conversa, né? Tem um requisito de sustentabilidade, todo o cartucho depositado em Itaipu será devolvido para a empresa e ela terá que dar a destinação correta, né? Agora, temos outras situações que já não eram tão fáceis assim. Por exemplo, se insiste muito num requisito de sustentabilidade que é o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas por mais que já seja obrigatório para inúmeros setores,
Muitas empresas ainda não têm isso. E aí a gente foi pela dor. O edital de licitação, serviços contínuos. Você vai trabalhar conosco aqui 36 meses, podendo renovar por mais 24 meses. Então é o seguinte, você não tem o plano de gestão de resíduos sólidos na tua empresa, tem 6 meses para implantar. E a partir daí o gestor do contrato passa a ser um fiscal de uma ação de sustentabilidade, né? Porque não precisa explicar, né? Nós estamos num ambiente em que o tema já é bem presente, mas o fato de ter um plano de gestão de resíduos sólidos significa bastante, não é? E por aí foi. Outras coisas, por exemplo, que hoje já se discute se é equipamento de proteção individual ou não, né? Serviço de vigilância. Os vigilantes ficam expostos ao sol, tem postos de serviço que são no meio das áreas de reserva, né? Que é nas florestas ali, enfim, em portos, né? O lago é gigante. E nós temos, então, postos de trabalho, pessoas que estão expostas a insetos, picadas de insetos, né? Não chegamos ainda nos peçonhentos, né? Mas hoje já é obrigatório fornecer protetor solar e o repelente, né? Muito antes da Zika, muito antes do chikungunya e essas coisas, né? Então Itaipu já passava a praticar isso. Então basicamente são duas formas de chegar, né? No edital de licitação, com a força que for possível, naquilo que é mais maduro, a gente exige pronto, naquilo que ainda precisa amadurecer um pouco, tem uma flexibilidade, uma cláusula dizendo daqui a tanto tempo, né? E também o Itaipu Envolve, que daí vai pelo engajamento, né? Pelo envolvimento do fornecedor. Tivemos experiências muito interessantes nesse sentido. É claro que ainda não é algo totalmente aderente, então nós temos 1.500 fornecedores com cadastro ativo, né? Nós contratamos por ano em torno de 780 desses fornecedores, né? E nós conseguimos realizar 6 eventos, 6 encontros com 20 fornecedores diferentes em cada um deles, né? Então, para nós foi frustrante, porque demonstra que temos um trabalho muito grande ainda por fazer, né? O engajamento vai ter que ter uma força um pouco maior. E tem um monte tem inúmeras coisas que a gente poderia relatar. Vamos conversando, quem sabe vai surgindo mais alguns exemplos, né? Aproveitando então, acho que o cenário que vocês pintaram é interessante, da amor e dor, ou seja, o incentivo e cobrança. Quais seriam as dificuldades que vocês encontram ou preveem no engajamento de fornecedores nessa causa da sustentabilidade? E que estratégia a gente pode pensar em utilizar para melhorar esse engajamento? O que vocês têm a relatar? Bom, pela experiência que eu tenho, a principal dificuldade que se encontra hoje, tanto você como um fornecedor de um serviço, quanto você como recebendo um serviço, é a resistência que existe das pessoas em mudança. Foi falado aqui na palestra anteriormente pelo Paulo, e realmente isso é uma coisa, é muito difícil romper essa barreira da resistência. Eu não sei se é uma coisa cultural, eu sei que isso aí é uma coisa que eu vivi enquanto trabalhava numa multinacional e alguém tentava me trazer um produto novo, uma tecnologia nova, né? Eu via isso acontecer nos nossos meios, né? E hoje eu tentando colocar alguma coisa, um produto, um projeto, né, um serviço novo para um cliente. Vencer essa barreira é uma coisa muito difícil. Eu me lembro bem, quando eu trabalhava nessa multinacional, era uma fábrica de amidos, né, e nós vendíamos basicamente uma maior quantidade para a indústria de papel, né? Como foi falado aqui, a indústria de papel é uma grande consumidora de água. Consome uma quantidade monstruosa de água. E um dos apelos que nós tínhamos para vender esse amido, nós vendíamos para várias aplicações, mas uma das aplicações era para a fabricação da cola que vai no papelão ondulado. Nas caixas, aquela parte da onda, ela é feita com uma cola, ela é colada com uma cola de amido, né? E aquilo ali, praticamente em todas as indústrias, ela usava-se água nova, água fresca, né? Seja
de poço artesiano, seja da rede, né, de captação da rede, se usava água nova, né? Então, a gente desenvolveu um processo, a empresa desenvolveu um processo onde a pessoa conseguiria utilizar a água de reuso para fazer essa cola. Basicamente, uma indústria pequena, ela utilizava em torno de 20 a 30 metros cúbicos por dia de água para fazer esse processo. E a gente trabalhou bastante em cima disso daí, e eu me lembro claramente uma das empresas que a gente estava fazendo esse trabalho, a gente conversando com o gerente e falando, olha, a gente vai vender esse projeto para vocês vão economizar, vão deixar de estar utilizando, né, de 20 a 30 metros cúbicos de água fresca para utilizar a água de reuso. A pessoa virou para mim e falou assim, mas a água é tão barato, será que vale a pena? Aí você vê a resistência da pessoa, fala assim, aí a gente mudou, voltou o caminho para ele, falou assim, não, mas olha só, você vai deixar de tratar esses 20 a 30 metros cúbicos, você vai deixar de enviar isso daí, você vê os órgãos de fiscalização, eles estão em cima de vocês, todas as indústrias de papel elas são muito fiscalizadas, então ele está todo dia passando aqui, toda semana passando aqui, vendo como é que está a DBO, a DQO da sua água, então assim, é um trabalho a menos, uma preocupação a menos que você vai ter. Aí a pessoa parou e pensou, realmente, então assim, você teve que mudar o viés para tentar mudar o pensamento da pessoa. Então, acho que essa questão da resistência é uma questão bem grande e tem que se... O que a gente precisa fazer exatamente é isso, né? É procurar trazer algum viés que muitas vezes não é nem o econômico, né? Porque o cara, você fala assim, você vai deixar de estar usando essa água tratada. Mas fala, cara, mas a água é tão barata, né? Então, quer dizer, o econômico ali, naquele momento, para ele, não foi argumento, né? Aí teve que voltar para uma outra coisa, aí sim, né? Quando você falou não, mas você vai deixar de estar jogando aquela água ali, olha a preocupação que você tem nesse controle, aí já começou a pensar, então a coisa flui um pouquinho mais. Eu acho, uma outra questão, acho que é a questão da informação, né? Que eu acho que é bem isso, às vezes assim, não é uma má pessoa, né? Mas é uma pessoa que talvez não esteja, né, informada de uma forma mais interessante assim, para perceber as consequências também do que está fazendo e das atitudes que está tomando, né? A gente também conversou um pouco, ouviu um pouco na palestra anterior que essa discussão de sustentabilidade ela é recente, né? A gente estamos num período assim que vamos dizer assim, a consciência maior para isso, as discussões mais intensas sobre isso, elas têm um tempo assim que está precisando, né, ela ter esse tempo aí para uma maturidade, para isso se expandir de uma outra forma, para poder atingir outros cenários, outras instâncias, enfim, né? Então, por exemplo, a internet hoje ela tem um papel muito importante nisso, né? A democratização, vamos dizer assim, da informação. Hoje a gente pode ter acesso a isso de uma forma interessante e tal, se as pessoas também, né? Claro, a internet é uma terra de ninguém também, você tem que saber por onde você faz as pesquisas, né? Mas se você se organiza e tem um sistema, você consegue perceber da onde está vindo o produto que você está comprando, né? Da onde está vindo essa embalagem aqui que está embalando essa água que eu estou bebendo, quero isso ou não quero, poder fazer escolhas, né? Então, não estou falando, né, vocês estão dentro da indústria, né? Eu estou falando assim até um pouco como consumidora também. Como é que a gente pode ter outras posturas, né? Por exemplo, embalagem, por exemplo, o ambiente de supermercado, que é o que eu tenho estudado um pouco mais assim em relação ao design para sustentabilidade, né? Hoje as discussões há um bom tempo atrás, como você, por exemplo, projetava uma embalagem para uma prateleira, ela vinha com critérios muito mais assim, né? E assim um marketing agressivo, né? Assim, isso era uma coisa muito bonita de se chamar, né? Marketing agressivo era uma coisa legal. Hoje a gente vai pensar assim, marketing agressivo, né? Esse termo já parece que dá um ruído, né? Parece politicamente incorreto. Então, né, existia, por exemplo, num projeto desses, planilhas assim, que cor você poderia fazer uma embalagem para um público feminino, que cor você poderia fazer uma embalagem, qual embalagem você vai pôr do lado do qual. Não que isso ainda não exista, né? Isso ainda existe, mas isso está numa revisão muito forte. Assim, o consumidor hoje está informado, não é essa ingenuidade, entre aspas, vamos dizer assim, da compra também mudou, né? Não estou dizendo que isso é geral, né? Isso é uma parcela assim que está olhando para isso, está preocupada com isso, mas isso já existe, isso já acontece, né?
Mesma coisa, embalagem, por exemplo, de alimento, então, que eu também estou interessada no assunto da embalagem de alimentos. Hoje, você começar a prestar atenção nos rótulos do que você está comprando e do que você está comendo, então, tipo, é um processo de informação, né? Sei lá, dar um exemplo assim que aconteceu comigo, tipo, açúcar já está também, a gente pode entrar em todos os estudos mais especializados possíveis na ciência internacional e tudo. Açúcar cristalizado não faz bem para a saúde, isso não tem mais discussão, né? E aí você vai aqui, tipo, uma experiência, foi para o litoral aqui do Paraná nas férias e balinha de banana, litoral do Paraná, tá uma conexão perfeita, né? Mas foi assim, entrei na loja lá, falei assim, poxa, será que ninguém pensou em fazer balinha de banana sem açúcar, né? Não dava para curtir, né, a balinha de banana sem açúcar. E fui lá vasculhar as prateleiras, achei sem açúcar. Eu falei, poxa, alguém ia pensar nisso mesmo, né? Fiquei super feliz. Aí fui ler o rótulo, ingredientes, banana e sorbato de potássio. Poxa, daí se fica, né? Não, tipo, não tem, né? Tipo, ou você come açúcar refinado ou você come sorbato de potássio, né? Então, assim, não vou comer a balinha. Tipo, sei lá, levo a banana, faço assada, vou inventar outra coisa. Mas, tipo assim, a gente tem hoje essa possibilidade, né? Os veículos de informação, há um tempo atrás, tipo, como que você ia saber o que é sorbato de potássio, né? Então, assim, isso eu acho que é um movimento hoje muito interessante para a sociedade, até em termos gerais, né? Focando um pouco aqui na questão da embalagem, né? A postura, até vou mostrar um pouquinho alguma experiência amanhã na questão do supermercado, a postura hoje no ambiente da compra, né? E de como essa embalagem ela transmite alguma mensagem aí, ela está sofrendo uma modificação muito interessante, né? A gente tem uma parcela pensante, vamos dizer assim, nesse assunto, que essa compra não é mais assim, né? Essa está do lado dessa, então meu olho bateu, sabe? Essas leituras assim da maneira do comportamento do consumidor diante da prateleira, acho que é um movimento muito interessante e ele vem dessa onda aí da abertura da informação, né? De eu poder ter acesso a perceber, né? Se uma embalagem está dizendo, né? O famoso greenwashing que a gente chama, ela está se dizendo eco-coisa, né? Tem uma árvore, uma folha, então ela é eco alguma coisa, assim. E às vezes isso não é verdade, né? Às vezes isso está imbuído ali né? Tipo, bem isso, sem açúcar. Nossa, que maravilha, mas poxa, né? Tudo bem, não tinha açúcar, mas tipo assim, tinha outro problema. Então, até que ponto também, né? A informação que a gente está recebendo, a gente pode ter acesso, pode ser consciente e interpretar se ela está verdadeira ou não, né? Se esse símbolo eco-coisa aí, ele é mesmo um símbolo confiável, enfim, assim por diante. Dificuldades, então, de convencer fornecedor, né? Resistência, né? Tanto do fornecedor, do consumidor, como do público interno. Informação, né? Responsabilidade de como ela chega e tal. E eu introduziria, então, essa questão da conscientização das pessoas, né? Dos empresários e mudança de hábitos, né? Em 2009, quando se iniciaram os primeiros estudos em relação a isso dentro da Itaipu, e depois em 2012, também com alguma maturidade, mas ainda tudo muito no âmbito da concepção, e nós fomos a campo, nós enfrentamos muita resistência. Muita resistência. Resistência dos protagonistas, inclusive, né? Superintendência de Compras assumiu esse papel, disse, não, compras sustentáveis é nosso, daqui. Aí pesquisamos, verificamos que tinha que ter a sensibilização da alta gerência, né? E aí o tema já na missão, na visão, bacana. Criamos uma instrução de procedimento que equivale ao decreto da lei de licitações para os compradores, né, brasileiros, vamos dizer, né? Que a Itaipu, todos sabem, né? A Itaipu é binacional, Brasil, Paraguai. Nós fazemos licitação, nós temos certames que são ofertados só para o Brasil, outros são ofertados só para o Paraguai, e temos licitações binacionais, ofertados para fornecedores brasileiros e paraguaios. Então, imagina, né, para poder colocar isso em prática em duas culturas diferentes. Fomos a campo, né? Apanhamos de todo mundo, apanhamos dentro de superintendência de compras mesmo, nós tínhamos gigantescas resistências, né? Porque mudava um pouco a zona de conforto. Porém, a experiência que nós vivemos hoje, né, 2013 para 2017, são aí, né,
a gente sempre fala em 3 anos, né? 3 anos e qualquer coisa, quase 4 anos já de intenso trabalho, a gente percebe que a resistência mudou. Um antigo... bom, eu primeiro preciso fazer uma ressalva, né? Eu amo os advogados, eu amo o direito, sabe? Eu sou apaixonado pelo departamento jurídico da organização. É do fundo do coração, de fato, né? Os advogados foram aqueles que nos ensinaram, né, que nem tudo é ou não é, depende, né? Às vezes depende, né? E em sustentabilidade a gente tem muito disso, né? Nem sempre a coisa é taxativa. Na conversa anterior nós falamos, né? O edital é taxativo, né? A sensibilização não. Mas uma das áreas mais resistentes, não, vocês estão afetando a gestão da empresa. Não, olha, não se pode incluir equidade de gênero em cláusula de contrato com o fornecedor. Não faz isso. Outra coisa, esquece o plano de gestão de resíduos, exigindo isso como documento de habilitação. E aí eles acabaram tendo razão, né? Depois o Tribunal de Contas da União disse, não, a habilitação não é ambiente muito apropriado para requisito de sustentabilidade. Até pode, mas as justificativas são tão exaustivas, né? Você tem que trabalhar tanto para justificar que é melhor não pôr. Então tá bom, então não vai para habilitação, então vai para especificação técnica e vai para o contrato, para a minuta de contrato, que são peças que fazem parte do edital de licitação. E aí, hoje, né, a gente percebe, 3 anos e meio, 4 anos depois, o departamento jurídico, né, da diretoria jurídica da organização, fazendo palestras sobre compras sustentáveis, né? Aqui mesmo, na FIEP, naquele auditório maior, num evento no final no início desse ano, né, fevereiro ou março, por aí, diretor jurídico defendendo a ideia, tem que fazer compras sustentáveis, sim. O próprio ECO, né, a apresentação anterior, demonstrou, né, você vê 3 empresas equivalem a metade do PIB brasileiro. Quando a gente fala de capacidade de influência, os grandes compradores, e aí o governo, né, as instituições públicas estão incluídas, são os grandes transformadores, né? Até porque se tem várias frentes de trabalho perante o consumidor, e daí o design da embalagem, né, a informação, né, chegando, a conscientização, e também, e principalmente dos compradores, porque os compradores são aqueles que, de alguma maneira, irão impactar na mudança do processo produtivo das organizações. Porque vão comprar bastante. A gente se assustou esses dias, porque você tem consciência, mas é aquela história como é que ele falou? Da decoração, ou então, né, se não tiver alguma coisa diferente, a gente não enxerga, né? 26 mil quilos de café por ano. 26 toneladas de café só no lado brasileiro. Outros em torno de 19 toneladas no lado paraguaio. E lá no Paraguai eles ainda servem também o cocido, né, que é um chá lá, um té. Então são outras 5 toneladas daí eles chamam de erva mate, mas na verdade é um chá, né? Tudo legítimo, tudo perfeito, mas assim, a gente tem que repensar isso, né? 26 toneladas de café. Haja café, e para fornecer, né? Então quem fornece 26 toneladas de café vai prestar atenção nas nossas necessidades, não é verdade? Então, olha, você que é nosso fornecedor de café, nós mudamos, nós não compramos mais qualquer café, então ele tem alguns requisitos, né? Tem que ser um café gourmet, etc. Tal, pensando num produto de qualidade para oferecer para os empregados e para os visitantes. Por outro lado, agora, revisitando a questão de estabelecimento de requisitos de sustentabilidade para o café, nós começamos a enxergar o processo. Então, agora não queremos mais comprar produto, agora nós queremos comprar processo. Então, avaliando o ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima, cuidar com trabalho escravo, cuidar com consumo de água, com consumo de energia, com toxicidade, né, com emissão de gás de efeito de estufa no transporte, fabricação, o nosso uso, né? Então, isso tudo é importante. Então, agora queremos comprar processo. Só dobrou o preço do café, né? Ele está custando, se a gente for comprar esse café, ele custa 100% a mais do que o preço. Então, recuamos um pouco, porque sustentabilidade tem que ter um equilíbrio nas 3 dimensões, né?
Mas se a gente compra 26 toneladas, então esses fornecedores que interessados em vender 26 toneladas para nós vão prestar atenção nas nossas necessidades, nos nossos desejos, nas nossas escolhas, né? E Itaipu, de uma forma muito clara, muito bem posicionado, escolheu que até 2020 ela pretende ser referência em compras sustentáveis. E para isso, os seus fornecedores vão ter que acompanhar, né? Seja naquilo que for possível, com mais intensidade por meio de cláusula de contrato ou especificação de produto, né? Ou então pelo Itaipu Envolve, chega aqui, vem cá, olha que ideia boa. E esse era um outro ponto que eu queria apresentar também, que assim, apesar de serem poucos fornecedores, ou enfim, todos os pontos de contato, né? Comprador tem ponto de contato com o fornecedor, comissão de licitação, comissão de negociação, então, além de toda a estrutura, né? O curioso é o seguinte, mesmo aqueles que se mostravam resistentes, né, depois que você chama, conversa, explica, mostra, né, vê uma tendência mundial, a coisa muda. E aí ele passa a ser não um resistente, mas um parceiro. Então é possível vencer a resistência, esse é o recado. Nós vemos uma movimentação muito positiva nesse sentido, né, em Itaipu e sim, é possível. Vocês mencionaram a questão de informação, de adquirir o produto e conhecer melhor o processo. Conhecer o que se vai comprar, conhecer melhor o fornecedor, pelo jeito é algo necessário também. A gente fica, né, com tanto gosto, né, foram tantas informações colhidas, né, mas sim, inclusive a metodologia da Itaipu, dá para dizer assim que 90% dela, Itaipu também foi protagonista, junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, e participou desde o início até agora a publicação da ISO 20400, que é uma ISO orientativa sobre compras sustentáveis, né, para ser aplicado por qualquer instituição de qualquer porte, em qualquer setor, né. E 90% da nossa metodologia está lá prevista. E nesse sentido, Rômulo, é o seguinte, uma das primeiras reflexões que se faz ao aplicar a metodologia para uma compra sustentável é perguntar se ela realmente é necessária, né? Itaipu precisa disso mesmo, né? E quase sempre, ou até agora, né, os 50 objetos que foram priorizados, nós chegamos à conclusão que sim, que precisa comprar, né? Tem que comprar café, tem que comprar cartucho de toner, tem que comprar bateria, tem que comprar anel de vedação, tem que comprar serviço de copa e cozinha, que foi uma decisão que a gente teve que tomar, né? Se ia para a maquininha de café ou se ia manter a mão de obra, resolvemos manter a mão de obra. Então essa é a primeira pergunta, precisa, ok. Qual é a segunda pergunta, né? Tem um outro jeito de fazer? Existe porque os compradores, de um modo geral, os compradores públicos ainda mais, por toda uma questão de proteções, né? De lei de licitações e processos e regras, etc. E assim mesmo ainda a gente vê estampado nos jornais aí que alguma coisa escapa, né? Vou dizer alguma coisa. A gente fica especificando muito, sabe? A gente fica dizendo eu não sei quantos aqui são empresários, são fornecedores, né? Ou se a maioria é instituição, mas eu vou aproveitar que a gente fica dizendo para a Palletflix, por exemplo, como é que faz pallets. A gente fica, por meio de especificação técnica, os compradores ficam tentando dizer como é que faz, né? Aí a gente pega lá o serviço de limpeza da área industrial ou serviço de limpeza das áreas administrativas da Itaipu. A gente fica dimensionando a quantidade de vassoura, né? Você fica especificando num documento quantidade de mão de obra, né? Mas não existe uma outra solução, né? Por que não perguntar para os experts, que são os fornecedores, né? Não existe uma solução diferente, melhor. Então tem sido um grande desafio para Itaipu. A gente já tem alguma coisa desenvolvida nesse sentido. Não conseguimos ainda nos livrar, né, completamente dessa descrição detalhada de como tem que ser a prestação de serviço ou o mesmo produto. Mas é um grande desafio, né, a gente mudar o conceito, né? Ao invés de se comprar especificações, comprar soluções. Precisamos limpar precisa fazer limpeza dessa área aqui. Tem tantos metros quadrados, tem parede, tem vidro, tem isso. Então, qual é a melhor solução? E aí contratar a melhor solução, aquela proposta que for mais vantajosa para Itaipu, dentro de uma outra ferramenta, de uma outra etapa
da metodologia que se chama custo total de posse, né? Ou seja, quais são todos os custos, e aí é uma ferramenta muito econômica mesmo, né? No ambiente empresarial é muito fácil de falar, né? Quanto custa comprar, né? Colocar em funcionamento, pensar nos momentos em que vai estar parado, né? Pensar na manutenção e também depois pensar no descarte. Que é o exemplo, eu acho assim, mais claro é esse da lâmpada LED, né? Você compra uma lâmpada LED, os últimos dados que nós temos, né, por R$23, e depois de 5 anos ela está custando 286 aproximadamente, porque pela eficiência energética e pela durabilidade, né, então gastou menos, trocou menos, ela custou 286. A fluorescente, você compra por 17, mas ela vai a 486, porque ela gasta mais e dura menos. Então, só com esses 2 eixos, você já consegue comprovar que tem que mudar o foco. Não pode ser o foco o momento da compra, não é? A proposta mais vantajosa, prevista na lei de licitações, inclusive, na 8666. A proposta mais vantajosa para a entidade não é o preço de compra, mas é quanto ele custa durante toda a propriedade. E aqui eu me empolgo, fico falando e fico tirando o tempo aqui dos meus colegas. Eu fiquei pensando também uma outra questão com relação a essa questão da resistência, né? Eu, enquanto professora universitária, lá e próxima dos futuros profissionais, vamos dizer assim, né? Eu acho que também o cenário é positivo, porque hoje a gente discute isso na universidade de uma forma muito mais intensa, né? Um tempo atrás, como eu estava comentando, os profissionais eles entravam na empresa, começaram a discutir esse assunto, mas nunca tinham tido nenhum debate sobre isso dentro da própria universidade, dentro do próprio processo formativo, né? E isso hoje é rotina na universidade, em vários cursos, assim. Então, eu acho que é promissor nesse sentido, assim, né? Desses novos profissionais aí já terem um outro perfil de informação em relação ao assunto, né? E outra que eu acho que também é um movimento que a gente percebe muito grande, assim, de modificação dos desejos, voltando à palavra aí, dessa nova presença aí no mercado de trabalho, né? Hoje a gente vê, por exemplo, algumas modificações na forma do próprio trabalho, né? O surgimento de coworking, o surgimento de Bitcoin, aí a moeda digital, ou estava vendo outro dia, não conhecia, acabei vendo, existe um BT, que é o Banco de Tempo, que é uma nova forma de prestação, são ONGs, que já tem várias, aí já começou isso, uma tendência europeia, já tem ONGs aqui no Brasil, que são bancos de tempo, por exemplo, né? A pessoa, a moeda, vamos dizer assim, que circula nesse banco é o tempo. Então, você calcula qual é o tempo que você demora para fazer uma determinada atividade e você comercializa com uma outra pessoa por essa proporção do tempo, assim. Não existe uma transação com moeda, dinheiro, vamos supor. Não tem financeiro, né? Então, eu preciso cortar meu cabelo e o contador faz a contabilidade para mim, enfim, vai se trocando coisas, assim, né? Você troca trabalho por trabalho, enfim, serviços diferentes, assim, desde babá até consultorias, enfim, tem coisas bem interessantes, assim. Então, essa modificação, ela também passa por aí, ela vai refletir nos grandes também de alguma maneira, né? Como é que esses novos profissionais também que estão entrando no mercado estão vindo já com essa bagagem, estão ouvindo falar essa palavra sustentabilidade já ao longo da vida, né? Quando eles nasceram, isso aí já estava na pauta, né? Diferente das nossas gerações anteriores aqui. Então, e daí eu acho que esse cenário da resistência que a gente, né, reclama, vamos dizer assim, ele tem uma esperança muito interessante no meu ponto de vista, assim, né? Exatamente. E outra coisa que também estava lembrando que a gente está conversando, que são algumas discussões de alguns autores até na área do design e tal, que tem a ver com isso tudo aí, com esse movimento e tal, o que é conceito mesmo de felicidade, o que é conceito de bem-estar, né? Porque a gente fala assim, precisamos de uma qualidade de vida, né? Tudo bem, mas o que é, né, a qualidade de vida, né? Então as discussões em torno disso também, né? De que maneira a gente se coloca nisso, assim, tá? Qualidade de vida, né? Mas o que é qualidade de vida, né? Subir
de escada sexta-feira, né? Tipo assim, como né? É possível mensurar uma lista assim, ó, a qualidade de vida é 1, 2, 3. Como essa lista existe, provavelmente não seja igual para todo mundo, mas pode ter uma média e isso também modificar uma série de intenções, né, que refletem, acho que no mercado como um todo, assim. Então a gente está num movimento, acho que muito interessante, assim, nesse sentido, né, de amadurecimento mesmo das ideias de sustentabilidade e de reconhecimento, assim, de para onde a gente pode ir. Seria um momento de mudança, talvez? Eu acho que sim, a gente está num processo, até como o Paulo, né, o parceiro anterior, como ele comentou, é lento, né? A gente está num processo lento. Ele falou assim, o processo, estamos num momento. Ele falou, achei interessante, né? Tipo, esse momento ele é um momento longo, mas estamos nele. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente está nessa transição, vamos dizer assim. Só aproveitando, hoje a gente vive no mundo digital, né? Então, realmente, você, como comprador, como fornecedor de um serviço, praticamente, hoje em dia, é impossível você não conhecer, não saber alguma coisa, porque as informações, elas são muito rápidas, né? Você pode, provavelmente, quem tem menos de 70 anos, às vezes até quem tem mais de 70 anos, já tem um smartphone e qualquer informação, qualquer coisa, a pessoa... É momentâneo, né? Então a pessoa pegou, tirou e já faz aquela pesquisa ali na hora e já vê. Então, assim, a informação ela gira muito rápido, né? Então tem que se aproveitar realmente isso aí. Eu acho que isso aí é uma tendência, né? E que a gente não tem como escapar dela. Não tem mais volta. Eu acho que a gente tem uma outra questão que é a população aumentou muito. Antes estava comentando ou mais de 70, ou menos de 70. Eu estava ouvindo outro dia um historiador comentando, ele falou assim, ele estava dando um exemplo, minha mãe tem 68 anos, acho que ele comentou, né? Quando ela nasceu, a população era muitíssimo menor, né? Ela é uma pessoa que viveu a vida dela numa sociedade com uma quantidade de habitantes assim drasticamente menor do que a realidade hoje dela com quase 70 anos, né? Então isso também muda a forma como a gente tem que interagir, né? De alguma maneira isso também pelo amor ou pela dor, vamos dizer, né, voltando aqui à colocação, isso nos move de uma maneira, né, como eu posso dizer assim, que não dá para ser evitada, né, uma maneira, estamos aí nessa realidade também, né, e isso também força, vamos dizer assim, de alguma maneira que as modificações aconteçam, né? E claro que é muito mais interessante poder fazer isso por uma vontade própria, por uma ação interessante, do que por fruto aí de uma catástrofe, de uma exigência muito mais grave, né? Que a gente possa ir reconhecendo como que isso está se formando e tomando atitudes que prezem mesmo qualidade de vida, no sentido que, né, a gente concorde que seja realmente qualidade, no sentido de bem-estar, mas dentro dessa realidade, vamos dizer assim, né? Se a gente fala em momento de transição, que o processo é lento, então, que resultados a gente pode esperar? Então, nós vamos engajar a nossa cadeia de fornecedores, mas a gente pode escalonar esse resultado ao longo do tempo, ou seja, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Como é que a gente escalona isso? É assim que funciona? Depois eu vou te dar uma surra, tá? A gente tem... Você veio aqui para isso. Não, a pergunta é difícil, fácil, mas difícil ao mesmo tempo, né? Então, nós para essa questão nos remete a indicadores, né? Então, hoje estou aqui representando a Itaipu, falando sobre a experiência de Itaipu. No meu mestrado, a minha experiência foi com indicadores de sustentabilidade, né? O dashboard, o ecological footprint, o barômetro, enfim. Mas o que a gente experimentou em Itaipu? Essa sempre foi uma grande preocupação. Itaipu se espelhou, né? Utilizou um exemplo do Departamento de Meio Ambiente do governo inglês, né? Que a gente chama de matriz flexível, tem 5 aspectos, né? Está dividido em 5 grandes grupos, 5 aspectos e 5 níveis. O primeiro nível foi 2013, o segundo foi 14, 15, o terceiro 16, 17, se encerra agora no final do ano. O quarto vai ser 18 e 19, e aí a grande conquista, né, quem sabe a gente possa chegar lá até 2020. Um desses aspectos é medidas e resultados, né?
Então, naquilo que nos foi possível, naquilo que se refere a esforço, nós temos muito para contar, né? Tem muito esforço, tem muita energia, tem muito empenho, tem muita conversação, muita mesa de diálogo, mais de 80 reuniões de trabalho efetivamente em 36 meses, 759 contratos já com viés de sustentabilidade de dezembro de 2014 para cá, 51 milhões de dólares adquiridos com viés de sustentabilidade. Eu insisto, viés de sustentabilidade, porque essa questão de o que é qualidade de vida, né? Mas o que é uma compra sustentável, né? Será que aquele requisito vai garantir efetivamente que seja sustentável? Então tem muita história para se contar em termos de esforço, né? Que Itaipu até cumpre esse papel, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativos, então ela aplica o excedente na geração de energia e na preservação da água, que é o seu principal insumo, porque são 400 milhões, são 400 mil... Bom, não vou me aventurar nos números aqui, mas a verdade é a seguinte: na região oeste do Paraná tem muito mais suíno do que gente. Imagina o que isso representa em termos de resíduos para o lago, né? 8 por pessoa, olha aí, ó, viu? Isso, 8 por pessoa na região de Toledo. Quando vira churrasco, né? Então, você vê, são por conta dessas questões. É claro que há uma preocupação com a sustentabilidade, né, no DNA da empresa, mas também há uma preocupação com a geração de energia. E para gerar energia tem que ter água boa, tem que ter qualidade da água. Imagina essa carga, né, de seres humanos, animais, de dejetos indo para o lago. Então tem toda uma preocupação. E aí une o útil ao agradável, não é verdade? Então tem todo um programa de geração de energia a partir do biogás, né? Tem um programa voltado só para o carro elétrico. Então, assim, em termos de esforço, a gente tem muito a contar. Voltando agora para o meu programinha aqui, né, que é o programa que eu coordeno, não é meu, né? O programa que eu coordeno, Compras Sustentáveis. Então, a gente tem inúmeras histórias para contar, e eu estava falando, né, 51 milhões de dólares adquiridos. Isso representa, desde 2014, dezembro de 2014 até hoje, cerca de 14% de tudo que Itaipu compra. Nós achávamos que comprávamos muito, mas daí fomos visitar a Vale do Rio Doce e descobrimos que a gente compra pouco, né, em relação à Vale do Rio Doce. Ela compra 10 vezes mais do que nós. Itaipu, todo ano, realiza compras na ordem de 150 milhões de dólares, 145, 150 milhões de dólares. E por aí vai, são mais de 320 pessoas capacitadas, 68% fornecedores locais, 23% fornecedor de microempresa, né? São microempresas que fornecem para nós. Cerca de 80% dos gastos são com micro e pequenas, são com fornecedores locais, perdão, cerca de 80% dos gastos, porque por uma questão de equiparação de economia, né, a parte econômica do Paraná, que é do Paraguai, que é basicamente o sul, sudeste do país, ele equivale economicamente ao estado do Paraná. Então, o local para gastos com fornecedores locais é o estado do Paraná no Brasil, e o Paraguai é a região sul, sudeste. Então, 80% 68% das empresas estão localizadas aí, e 80% dos gastos de Itaipu vão para elas, né? Agora, pensando na política de compras sustentáveis, nós temos uma política que dá diretriz para a gente poder priorizar o objeto e saber o que tem que cobrar naquele objeto, né? E ela tem 15 aspectos, né? Geração de resíduos. Quantos quilos, né, ou toneladas de resíduos foram deixados de ser produzidos por conta de compras sustentáveis? A gente está se valendo agora de uma contratação com Barbara Morton, né, que é uma inglesa e que ajudou a desenvolver lá a matriz flexível na Inglaterra, no Reino Unido, e ela vai nos ajudar a gente desenvolver indicadores nesse sentido. Algumas questões pontuais, nós calculamos a pegada ecológica do combustível, né, e descobrimos que houve uma redução significativa, mas assim, em termos de consumo da Itaipu, não exatamente o que o fornecedor fez, sabe? Então, resultados, né, em termos de esforço, a gente tem muita coisa. Agora, para poder quantificar
qual foi a diminuição no consumo de água. O restaurante lá dentro apresentou um relatório dizendo que diminuiu 12% do seu consumo de água, né? Mas e os demais fornecedores, onde tem cláusula desse tipo, a gente ainda está sem respostas, mas não vamos deixar de persegui-las, né? Só para complementar o que o Adriano falou, realmente a questão aí é uma questão de números, né? A nossa empresa, enquanto comprador, a gente não tem acesso a isso aí. Enquanto fornecedor, a gente consegue, né? Até porque isso é do nosso interesse, né? Está sempre nos nossos clientes. Então, em cada visita que a gente faz nos nossos clientes, a gente procura números, né, de diminuição, porque realmente é o foco do nosso produto, que haja diminuição de consumo, haja uma melhor sustentabilidade. Então, com isso a gente consegue, a gente tem dados, né, bem factíveis quanto a isso, né? Agora, realmente esse tipo aí é só com número, né? É matemática, frio. Eu prometo que não vou ser muito longo, né? Mas nós fomos, por exemplo, visitar o Instituto Ethos, né? O Ethos tem uma plataforma que é voltada a fornecedores, os fornecedores entram lá, registram as suas informações, né? Nós fomos visitar um outro indicador chamado Meso e fomos também para um indicador novo de sustentabilidade voltado à cadeia de suprimentos, que me fugiu o nome agora. Então já temos 3 focos, né? Mas assim, a impressão que a gente ficou é que nenhum deles consegue nos atender no âmago do que realmente nos é importante, né? Embora sejam assim institutos de maior credibilidade e ferramentas que funcionam perfeitamente, porque a nossa necessidade é muito específica e ainda envolve um parceiro no Paraguai, né? Que nem sempre essas ferramentas são disponíveis nos 2 países. Mas independente de qual seja a ferramenta, o grande desafio vai ser convencer o fornecedor a entrar lá e prestar as informações, né? Então a gente está para decidir, quer dizer, o que importa, né? O que interessa? Nós queremos que o fornecedor nos conte o que ele está fazendo, que é o que o amigo comentou, né? Então eu como comprador eu consigo prestar mais atenção. Eu quero que o meu fornecedor conte o que ele está fazendo. A gente quer ir um pouco mais específico ainda, quer dizer, o que é que o programa Compras Sustentáveis, né? O que é que aquela cláusula ou aquelas cláusulas, aqueles requisitos de sustentabilidade promoveram de transformação. Talvez a gente esteja com um objetivo muito arrojado, né? Talvez tenha que recuar e fazer uma experiência parecida com cidades sustentáveis. Conhecem cidades sustentáveis, né? Onde os municípios entram e prestam informações a respeito dos seus indicadores. Talvez tenha que ser alguma plataforma nesse sentido, né? Só um comentário de quem é da universidade, né? Primeiro que eu acho que projetar no Brasil de hoje, né, fazer projeções assim não está muito fácil, né? Mas é lógico que tem que existir esses programas e tem que se estabelecer metas para você pelo menos ter algum norte, né, para onde estou indo. Apesar de ser né, às vezes difícil e ter que fazer ajustes na rota e tal, eu acho que isso é importante. Agora, as previsões realmente assim, né, dá para fazer para 10, para 20, para 30. Eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Quanto maior a empresa, eu acho mais complicado ainda, né? E não sei, fiquei pensando num exemplo assim, né? E como que também, de que maneira esse cálculo, vamos dizer assim, ele realmente também não é muito simples, né? Sei lá, pegando um exemplo bem campanha de final de ano numa escola infantil para equipes da gincana levarem garrafas PET para fazer a árvore de Natal do fim do ano, né? Poxa, desse aumenta o consumo de refrigerante, sabe? As crianças estão obesas, né? Tipo assim, você quer vestir um santo e você faz uma confusão muito, muito complicada, né? E depois ainda, né, às vezes esse momento aí existe uma felicidade porque conseguimos um destino para a garrafa PET, né? Mas daí você fez um artesanato, aí você não destinou, você prolongou um pouco o tempo de vida, né, de um resíduo gravíssimo hoje no meio ambiente. Muito bem, Feliz Natal. E agora? O que você faz com esse monte de garrafa de novo aí, né? Tipo assim, e no indicador está lá, né? Coletamos tantas garrafas, Então, tem que tomar cuidado, acho que também com isso, né? Como que
Eu acho que tem que existir os cálculos, as projeções e tal, mas quais são as bases, né? Porque às vezes você vê lá, economizamos tantos por cento né, de uma energia X ou de uma embalagem X, de um equipamento X, né? Mas essa economia, esse X de economia ali, ele está calculado de que forma, né? Se a gente pensar na cadeia inteira, assim, né? Então, essa conta não é fácil, a projeção, então, né? Se ele traz uma informação ou se ele mascara uma outra. Exatamente, né? Aí fica uma felicidade parcial, assim, né? Provisória. Nesse sentido, né, professor, tem outros exemplos também, mas até onde vai a posse, né, do produto, por isso o custo total de posse. Computadores, né, doação de 1000 computadores para instituição de caridade e tal, né, e depois que esse computador, porque ele ainda tem uma vida útil, então é uma peça que ainda vai render lá 1, 2 anos, sei lá, né, para ensinar ou para... Mas e o que fazer com esse lixo eletrônico depois, né? Então a Itaipu já está preocupada com isso também, até nas doações, sabe? As doações passarão, né? Algumas já começou a aparecer, mas as doações de Itaipu passarão a conter cláusula de retrovenda, né? Para usar um termo mais... Ou seja, ó, eu te dou esse veículo, você vai utilizar, a manutenção é tua, tem aqui algumas condições para você utilizar e tal. A hora que você não quiser mais, você devolve para mim que a responsabilidade é minha. Porque se aparecer uma carcaça de veículo de Itaipu, né, jogado dentro do lago, né, ou jogado na beira do rio, há um risco para a imagem muito grande, né? E aí, exatamente, então o prejuízo em relação à reputação é muito grande. E aí, para se poder, está aí a Samsung para provar, né, o quanto custa se você reparar, né, um determinado erro. Então, até onde vai a posse? Então, assim, isso é meu. Então, você vai usar, é meu, mas daqui de volta que eu vou dar a destinação correta. Então, a Itaipu passa a partir de agora a ter esse tipo de preocupação, né? Nos leilões daí não, né? Nos leilões daí a pessoa compra mas doação de computador, de veículo, seja lá do que for, passa a ter esse componente de preocupação. A gente vai abrir para perguntas também, mas a gente recebeu uma antecipada, seu nome? Renan. Num cenário econômico atual, com as organizações cada vez mais reduzindo custos, como combater as empresas que acham que a sustentabilidade deve ser uma consequência da redução de custos? Alguma opinião? A pergunta não é fácil. A academia, eu acho que eu tenho uma pista. Olha, eu continuo no que a gente estava falando aqui. É uma questão de se priorizar o desejo aí, o que a gente quer para uma sociedade, o que a gente quer para um futuro. Deixa eu trocar o microfone, está falhando. Passa de novo, acho que pelo que a gente estava falando aqui, para a questão da informação, sabe, pela questão da ética, né? Qual é a ética dentro desse processo, assim, né? Qual é a mensagem que você quer passar mesmo, né? Numa preocupação, olha, nesse sentido, né? De pensar mesmo realmente, né? Falar em resíduo jogado no mar e no rio, então, nossa, a gente fica abismado, assim. Então, como é que se constrói isso, assim? Eu acho que de novo passa por essa discussão. É uma mudança de ponto de vista, assim, do que é realmente o lucro, do que é o dinheiro, do que é essa postura comercial, como a gente quer viver. Eu acho que as questões passam, né? E assim, tudo bem, eu sou da universidade, né? Daí você está do lado de um grande empresário, fala assim, sabe? Eu não vou fazer uma reunião para discutir o que é felicidade. Hoje o câmbio está desse jeito, né? Por exemplo, né? Então, mas eu acho que é uma opção, é um caminho que a gente tem que buscar, né? Eu acho que e de novo o que a gente também já falou aqui, estar aberto à mudança, estar aberto a, né, esse receio da mudança, assim, no primeiro momento é assustador, mas muitas das ações que a gente comentou aqui, que nem eram feitas em tempos anteriores, a gente pode ver que, né, tem situações que se não se queria mudar e que se vê que, poxa, a mudança até foi mais interessante ainda, né? Não é um sacrifício, assim, o prazer ou às vezes, né, as alegrias que isso traz de poder contribuir com um determinado momento, de poder se sentir mais realizado, enfim, aí vai por várias vertentes nesse sentido, né?
Daí voltamos à informação, né? Porque como o Adriano comentou aqui, a sustentabilidade ela tem a sua vertente, né? Social, ambiental, econômica, sociopolítica, socioética, econômico-política, enfim, você tem uma série de fatores para você se dizer sustentável, né? Daí Talvez a gente possa fazer a pergunta, sustentabilidade tem custo? É isso? Realmente, Rômulo, isso aí, tudo tem custo e, como foi colocado pelo professor, o Paulo falou anteriormente também, realmente você tem esses três pontos da sustentabilidade que eles permeiam entre um e outro. É a sustentabilidade social, econômica, né, e a ambiental. Né? Eles estão permeando um com o outro. Não tem jeito de você escapar disso daí. Né? Vamos dar um exemplo. Eu montei uma empresa, peguei 100 bolivianos, coloco para fazer trabalho escravo. Né? Assim, sustentabilidade econômica eu tenho ótima, não estou pagando quase nada para eles. Ambiental, tenho que eu estou produzindo um produto com, né, os melhores fios e tudo, beleza. E a social? Não existe. Mais hora, menos hora, a casa cai. Né? Não tem jeito. Então, essas três... Né? Esse tripé da sustentabilidade, ele tem que caminhar, né, junto. Às vezes pende mais para um lado, às vezes pende mais para o outro, mas que se você foca mais um lado, se um lado está puxando mais hora menos hora, a coisa vai acabar degringolando, não tem jeito. Eu acho, rapidinho, e eu acho que ainda volta de novo, como eu estava falando, as discussões atrás. Primeira, o que é custo, né? As primeiras coisas que se fala em custo é essa mudança que teve, né? E aí eu queria buscar assim, da ética para a ética. Tem um livro que é justamente o tema esse, né? Então, da ética da revolução industrial, do extrativismo, do consumismo, né? Para agora para uma ética que está se chamando de sustentabilidade, né? Ou seja, essa mudança, né, de uma ética para outra, ela também traz alguns componentes que, principalmente no Brasil, teve um impacto maior ainda em função da inflação, né? Que antes você pegava custos, somava a parte de lucros e formava o preço, né? Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia você tem que ver quanto o mercado está disposto a pagar, e aí você não pode, para não mexer na variável lucro, você tem que mexer na variável custo. É por isso que custo, a partir de assim, 20 ou 30 anos para cá, né? E em alguma medida nos últimos 15 anos, então, ganhou uma importância ainda maior, né? Ou seja, a variável que o empresário pode mexer, ou ele quer mexer, né? Ele não quer mexer no lucro, ele quer mexer nos custos. Então, é por isso que custos ganhou essa grande importância. Eu participei ano passado de um seminário chamado Supply Chain, né? Realizado pelo IBRASC. E a gente quis ir lá, Itaipu quis ir no meio sabe, né? Vamos mergulhar, a gente chega aqui com essa caricatura ambiental, né? Sustentável, etc. Vamos ver no empresário o que ele está discutindo, né? E a gente saiu de lá com uma experiência muito positiva, né? Uma experiência muito positiva, uma esperança também muito grande. O que nós ouvimos lá, né? Que sustentabilidade dá dinheiro. É isso que o empresário precisa ouvir. E é isso que ele precisa compreender. Sustentabilidade, agir com sustentabilidade dá dinheiro, seja na variável lucro, seja na variável custo, né? Ou seja, que tem muito a ver com custo, que é isso que a professora falou, vamos questionar o que é custo, né? Seja na variável reputação, tanto para mais, né? Para ganhar reputação, como para diminuir gastos com reparação de reputação. Talvez uma das entradas para esse tema, para os empresários que ainda são menos sensíveis, seja, né, sustentabilidade dá dinheiro, e o primeiro caminho, o caminho primeiro, né, é a eficiência. Né? Porque quando ele consegue, por meio da eficiência, só na dimensão econômica, diminuir custos, ele está aumentando a sua variável lucro. Né? Então, sim, é possível. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Né? Para o Adriano e em relação a custos, né? Quando a professora fala, tem que ver qual a dimensão, né, da palavra custo, como que a gente quer usar. Nas últimas discussões, nos últimos 10 anos que eu tenho acompanhado,
Às vezes a discussão termina de uma maneira bem radical, colocando o ponto, é assim, enquanto não internalizar as externalidades, né? Ou seja, enquanto a gente não ver o impacto, enfim, que aquela teu core business traz na cadeia, e você não quantificar isso economicamente, você está fazendo um custo mascarado, né? Enquanto você fizer um custo mascarado, você não vai mudar a tua fórmula de calcular o teu lucro, né? Então, você está ganhando, mas você está acabando com o lago que, enfim, uma comunidade inteira está usando, né? Agora, tem dentre as marcas reconhecidas aí, a Puma foi uma que fez um negócio bacana, que ela fez o que eles chamam de EP&L, né? Ela pegou o relatório econômico dela, ela fez análise de ciclo de vida das suas cadeias e colocou um valor para aqueles impactos, né? E ela, no final, ela olhou assim, bom, o que a gente produz de tênis e camisetas, né? Esse lucro valeu a pena, né? Ou ele custou mais caro do que o que a gente ganhou? Enfim, tem um método para dar valor a tudo o que eles fazem, mas no final a atividade fim foi lucrativa, né? Então ela dá para se dizer que ela é sustentável, né? Nos 3 pilares. Mas esse exercício, né? Quão longe, já que a Itaipu está na história de ter uma bíblia de compras sustentáveis, essa internalização das externalidades, quão longe da realidade você acha que isso está hoje no dia? Você tem razão, né? Essa questão pode utilizar, antes de ir direto à resposta da pergunta, né, você pode utilizar vários instrumentos para essa internalização, né? Seja, de novo, né, pelo amor ou pela força, né? Instrumentos tributários, né? Enfim. Para Itaipu, né, o quão longe está, depende muito da nossa capacidade de influência. Então, para aqueles fornecedores sobre os quais a Itaipu tem uma influência maior, ou seja, ela representa alguma coisa, né? E agora já passamos a ter algum cuidado também, porque isso aprendemos com a Vale do Rio Doce, né? Nenhum fornecedor fornece para a Vale do Rio Doce se ultrapassar 30% do faturamento, né? Ou seja, se o fornecedor se comprometer além, né, se o seu faturamento for comprometido acima de 30% da Vale, eles já soam alarme, eles já começam a ter condutas para revisar isso e não deixar, né, que especialmente micro e pequena empresa fique muito dependente daquele empreendimento ou daquela unidade econômica. E eu acredito que para Itaipu depende muito disso também, da nossa capacidade de influência. Então, quando eu digo assim, o restaurante, né, o fornecedor que venceu a licitação para usufruir, né, para exercer o fornecimento de refeições para os empregados, né, mediante vale refeição, ele, por meio de uma cláusula de contrato, ele começa a se preocupar com o consumo de água e diz para nós, né, ao reduzir 12% do consumo de água, então a gente consegue ver alguma coisa muito presente, né? Agora, quando nós passamos a olhar para as nossas cláusulas de contrato e perguntamos quantas toneladas de emissões de gases de efeito estufa conseguimos reduzir, já está um pouco mais distante. Então, acredito que depende muito da capacidade de influência mesmo. E agora desses indicadores, né, que nós vamos que é uma forma de internalizar, né, de enxergar, de quantificar, não é? E há uma corrente dentro de Itaipu que defende que, o Rômulo lembra dessa batalha ainda, né, Rômulo? Há uma corrente dentro de Itaipu que defende que Itaipu deveria olhar para a política de compras sustentáveis e retratar isso dentro da empresa. Então, o quanto de energia elétrica, por exemplo, né, Itaipu diminuiu, quanto de consumo de água, qual foi a transformação no percentual da equidade de gênero, né? E tem uma outra, essa é uma experiência muito interessante, né, que o jurídico dizia para não pôr, a gente resistiu, não estabelecemos percentual, mas no contrato de transporte de empregados, lá em Foz do Iguaçu, eu trabalho em Curitiba, né? Mas em Foz do Iguaçu, Itaipu contrata uma empresa para fazer o transporte dos seus empregados, porque da barreira para dentro, né, não entram ônibus circulares. Então, e como as vilas ficam ali muito perto, então resolveu que vai transportar, tem linhas, os empregados saem de casa, pegam um ônibus
do fornecedor lá, da empresa que presta esse serviço para nós, e ela leva para dentro da usina e depois traz novamente. Nesse contrato a gente enxergou a oportunidade de equidade de gênero, porque ele era caracterizado basicamente 100% de motoristas homens, né? Para lavar os veículos, né? 100% homens, né? Por que não? Não que a gente queira forçar, né? Tem que ter mulher, mas assim, por que não mudar? E a experiência foi essa. O fornecedor, ele mudou o seu aviso, o seu anúncio de emprego, né? Ou seja, motorista, homem, mulher, né? No caso de vigilantes, né? Contrata-se vigilantes, né? Ambos os sexos, enfim. Às vezes um componente lá no anúncio faz uma transformação gigante. E aí o que aconteceu, né? Cerca de 10%, 12% dos motoristas hoje são mulheres. Criou um problema para Itaipu, porque só tinha vestiário feminino, só tinha vestiário masculino, né? Então aí tivemos que construir, né, um vestiário feminino, aí foi reformulado, tem um local para convivência, né? Enfim, quer dizer, são coisas que provocam, né, transformações, movimentações, né, positivas ou negativas, mas na verdade a gente só consegue enxergar nessa questão transformações positivas, né? Então acho que está muito atrelado à capacidade de influência mesmo, né? Só complementou a sustentabilidade, dá lucro e dá trabalho também, né? Precisa esforço, precisa dedicação, precisa vontade, né? Bom dia. Meu nome é Cláudio, sou lá da Universidade Estadual de Londrina. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, amarra para os três aqui, acho que interessa para os três. Oi? É uma arapuca de 3 varetinhos aí. Eu queria entrar na questão do design de serviços, né? Isso é um grande tema hoje. A gente sabe que a economia industrial está cada vez mais retraída, né? A fatia da participação industrial no PIB do país, e ao mesmo tempo que a fatia dos serviços cresce, né? Se a gente pegar... O Brasil está crescendo. A Alemanha, acho que mais de 80% do PIB já é serviços, né? No Brasil está em 70% e alguma coisa já. O setor de serviços, enfim, cresce mais. A Itaipu é um comprador muito de produto ainda, né, como você falou, né, e tem essa dificuldade de como que eu compro, em vez de ter a posse das coisas, eu comprar o benefício que ela me traz, né? Isso nos interessa muito no design hoje, é um dos principais temas não só de discussão, mas de formação em sala de aula. Nós já temos disciplinas de design de serviços e de serviços sustentáveis, inclusive, né, que a gente chama de produto e serviço, né? Isso a gente discute desde 2004, né, quando a gente começou o núcleo de sustentabilidade aqui na UEL, design de sustentabilidade. Então, você é um comprador de serviço. Nós estamos formando esses designers já para serviço também na universidade, né? Você é um fornecedor de serviço, né? Porque, na verdade, você não vende pallet, você vende soluções de logística para a empresa que tem o pallet como um produto, mas ele é um meio, não é um fim em si, né? A empresa não compra pallet, ela compra a solução para o problema dela, né? Então, cada um de vocês tem vieses, necessidades, né, interesses diferentes aí que convergem para a questão de serviço muito forte, né? Para todos é interessante. Então, eu queria saber, na visão de vocês, como que entraria hoje a questão do serviço em substituição à compra de produto cada vez mais, né? No nosso caso, especificamente, normalmente o cliente ele não está comprando um produto, ele está comprando um serviço. O produto é a solução para aquele serviço. Então, a gente propõe uma melhoria no processo de paletização que a pessoa utiliza, que aquela empresa utiliza. Então, assim, é uma mudança completa, uma mudança de conceito completa. Ele vai deixar de usar um produto para passar a usar o nosso. Junto com aquele produto, ele está comprando o produto e o serviço. A gente vende a aplicação como um todo. Então, assim, é extremamente importante, né? A ideia é essa. Exatamente. Exatamente. A gente vai trazer para ele, a ideia que a gente tenta vender é uma ideia de solução, né? É aquela solução, se o cara tem problema no armazém dele, ele tem um problema de paletização, ele tem um problema na entrega do produto, ele tem um problema de caimento de carga, a gente tenta vender o serviço, né? O produto ele só vai corroborar, né? Ou não. Às vezes não entra o produto na história, entra só um serviço de algum tipo de mudança, né? Então, na verdade, é bem assim mesmo.
para Itaipu já está no radar, vamos dizer assim, né? Já está isso, identificado, que você está muito claro, né, de que a gente tem que ter essa mudança de comportamento. Agora temos uns desafios gigantescos, né, talvez tão grandes quanto foram os da implantação do próprio Compras Sustentáveis, né? Então nós temos primeiro um grande desafio em melhorar o planejamento de compras, né, e fazer com que quem define a necessidade passe a ter esse comportamento também. Porém, na minha opinião, o grande dificultador, né, continua sendo a questão dos editais de licitação, né? Como Itaipu faz licitação, então nós temos um grau de convencimento de muita gente, né? Desde do usuário, que é quem necessita mudar esse comportamento, os instrumentos de licitação, né, seja a comissão, seja os compradores, né, especificações técnicas, aquilo que a professora falou, isso dá muito trabalho, né, porque não é fácil, e não é fácil nem de você pode utilizar até uma técnica e preço, né, para premiar a técnica e não o preço, mas você tem outros desafios também de como quantificar isso, né? E me chamou muito a atenção, Itaipu não segue a lei 8666, né? E nem as posteriores de licitação que surgiram, que envolve pregão, etc. Nós temos uma norma própria, norma geral de licitação, e que ela foi inspirada na 8666, né? Nós temos pregões eletrônicos, tudo direitinho, mas também muito fortemente inspirada na lei de licitações, na lei geral de licitações do Paraguai. Nós tivemos que, Itaipu precisou equalizar muito essa questão, né? E aí tem características muito especiais, sabe? E a gente sofre, apesar de ser um grande comprador, né? A informação é mais ou menos a seguinte, são 832 empresas, né? 832 micro e pequenas empresas, né? Que as grandes nos conhecem, né? As grandes nos conhecem. E sendo 212 em São Paulo, sabe? E 500 e tantas no Paraná. Então, se a gente sai da região sudeste, eu tive no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, participando de um congresso lá do Sebrae, né? E impressionante como os fornecedores não conhecem Itaipu, não sabem que existe, né? Imagina que a gente gera energia, mas a gente compra pouco, né? Dentro das nossas proporções de pouco, né? Mas compra de tudo praticamente, né? E me lembro, por exemplo, que foi uma surpresa para todo mundo que a empresa que fazia o transporte de van dos operadores da usina, que tem todo um turno especial, né? Era de Minas Gerais, né? É uma coisa que é rara de acontecer, né? E por que não, né? Desde que tenha condições de atender. Mas então isso é uma coisa que realmente está no nosso foco, está na nossa atenção. Não é fácil de fazer, é uma transformação que vai depender, vai precisar de muito empenho, de muito trabalho. A gente, com liderança, quer chegar nesse nível. E eu dizia, surpresa, né? Foi norma geral de licitação. Na lei 8666 tem um instituto chamado de consulta pública, né? Que é algo que nós precisamos implantar na norma geral de licitação de Itaipu. Ou seja, hoje toda a conversação com os fornecedores ela é feita por meio de um programa chamado Desenvolvimento de Fornecedores. Portanto, essa conversação, tecnicamente, ela não é vinculante, né? Então, tudo aquilo que é tratado com o fornecedor, ele é muito mais no sentido do engajamento mesmo, né? Se tivéssemos o Instituto da Consulta, e esse é um pensamento meu, Adriano Hammerschmidt, né? Deixou-me resguardar perante a instituição, né? Eu não sei se o diretor-geral tem o mesmo pensamento, se a jurídica tem o mesmo pensamento, mas eu particularmente acredito que, criando o Instituto da Consulta, nós poderíamos fazer consultas públicas. A gente precisa comprar isso aqui, né? Como é que os fornecedores, né? Atenção fornecedores, precisamos comprar limpeza, serviço de limpeza. Qual é a melhor solução? E aí, por meio de uma consulta pública com poder vinculante, né, isso poderia gerar argumentos técnicos, né, para comporem um edital de licitação e que ele pudesse fluir com mais facilidade do que a gente ter que convencer todo mundo, né? O usuário, que é quem precisa, os membros da comissão, né, os fornecedores, o jurídico, e assim. Eu não sei se eu consegui explicar, eu sei que me alonguei um pouco, talvez tenha misturado as coisas, mas...
a universidade não pode ficar desperdiçando dinheiro, né? A ferramenta talvez seja custo total de posse mesmo. Por mais que tenha esse termo, né, posse, né, mas no exercício da ferramenta, né, na hora de colocá-la em prática, eu acredito que há inúmeras oportunidades para mudar esse conceito de comprar produto e passar a comprar solução, né? Eu estive nesse mesmo seminário em Caxias do Sul, eles da indústria metalmecânica, e lá eles têm bom, tem toda a característica dos clusters, mas tem uma associação de empresas, de micro e pequenas empresas, que cada micro ou pequena empresa faz uma parte do produto, sabe, do processo, né? E a pergunta deles foi, né, Itaipu poderia comprar algo de nós, né, sabendo que vai firmar contrato com 5 ou 6 fornecedores, né? A resposta hoje é não, né? A resposta hoje é não. Teríamos que parar, pensar, formular, né? Por que não, né? Porque não, juridicamente não é possível. A licitação prevê você, a não ser que se forme um consórcio, né, que não é o caso. São empresas diferentes que se uniram para fazer um mesmo produto, né? Como é que resolve isso do ponto de vista da licitação, né? É um desafio e a gente está muito disposto a conversar com a academia nesse sentido, inclusive, sabe? E aí eu vou me dar o direito de falar o nome dele aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, um mestre, uma sabedoria extraordinária. É um advogado que é o diretor o gerente do departamento de compras é o diretor do departamento de editais de licitação, né, da COP, que é o Zanata, né? Ele é o nosso primeiro ponto de convencimento. Só queria... Dá ou não dá? É só complementando, né? Você mesmo... Não imagine. Complementando, claro, como você comentou, né? Design de serviço mesmo, como a gente, né? E produto, sistema produto-serviço, uma situação como essa, a gente está falando aí do início dos anos 2000, né? Então, é uma conversa recente, né? Até no próprio campo do design, se a gente for falar aqui, vamos supor, especificamente na área de design de embalagens, para a gente trazer aqui um pouco, né, para o foco década de 1990, outros momentos ali, no design a gente estava falando de, que a gente chamava na época de green design, que era redesenhar as coisas, né, com um outro material que se supunha aí que era mais sustentável, né? Então, e essa era meio que uma realidade nesse discurso, nessa onda verde, vamos dizer assim, isso que era para a gente, né? Era um tempo... Eu brinco de dizer, era a época do babaçu, carnaúba, bambu, papel, né? Tudo que pudesse ter uma cara assim que reciclava mais fácil, era o que... E depois, os anos 2000, que a gente começou uma outra conversa, começou a falar de design de ciclo de vida, começou a se falar de design de serviço, daí para frente também. E nós mesmos, como você comentou, formar até os próprios designers de uma outra maneira, com esse olhar, né? Então, acho que isso é um caminho promissor muito interessante. A gente tem visto exemplos muito interessantes nesse sentido, né? Inclusive. Exatamente. E uma outra aceitação, né? Essa que a gente estava falando da resistência, isso começa, de novo, é um caminho longo, mas à medida que vai perdendo assim, essa atmosfera da novidade, né? Ai, nossa, mas o que é isso? Como assim, design de serviço? Nossa, mas eu não vou ter, eu não tenho a posse, mas como assim? Eu quero comprar, é meu e tal. Então, esse raciocínio de modificar isso, né? Não, começa a gerar outros movimentos, né? Que a resistência vai ficando, pode existir, mas ela já é outra, daí não é mais disso especificamente, porque isso começa a ficar, poxa, mas é legal eu não ter esse carro, né? Eu só uso ali, só vou, já volto e tal, não é meu, não sou eu que, né, não sou eu que vou trocar o pneu, não, às vezes pode ser interessante, né, tipo, mas isso é um processo mesmo, né, eu acho que a gente está, volto dizendo, um momento interessante de transitar por isso, de conhecer isso e de começar a aceitar isso de uma outra maneira. Temos mais uma pergunta aqui. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu trabalhei na área ambiental e em indústria. Eu queria que vocês falassem um pouco, achei que iam abordar isso, sobre a responsabilidade do fornecedor de materiais
na destinação do resíduo daquele material como um fornecedor para a indústria e não dos materiais que estão dentro da logística reversa. Por exemplo, até no setor de embalagens. Tem alguns materiais que são difíceis de achar uma solução viável para enviar para reciclagem, tipos laminados, isopor, aqueles embalagem de cimento, que é meio um papelão com ráfia, até pallet. Na indústria a gente tinha dificuldade de achar quem tivesse autorização do Serflor para receber. Então, a gente às vezes cobra na homologação dos fornecedores critérios de sustentabilidade e deles terem a licença, uma produção sustentável, mas se a gente não tem outra escolha do produto, precisa daquilo para o nosso processo e vai gerar aquele resíduo, às vezes o fornecedor não tem nada a ver com aquela destinação, não precisaria recolher como logística reversa, mas talvez uma orientação. Os casos não são de embalagem, né, mas que eu tenho. Na indústria, para o processo, precisava de um filme plástico que era de poliéster e o que tinha da vida inteira de 20 anos de empresa era de que aquilo não era reciclável, ia para aterro, negócio leve, uma fortuna para o transporte, e ligava para o fornecedor, não, eles não tinham solução nenhuma para oferecer. Eu fui atrás, mandei a amostra para Curitiba inteira, região metropolitana, e achei um que, no fim, era perto, pagavam para a gente, iam buscar e nos pagavam para reciclar aquilo. Quer dizer, se o fornecedor tivesse feito esse trabalho que, no final, acabou na minha mão, eles podiam, para todos os clientes deles, no mínimo, sugerir essa solução e até, às vezes, cobrar mais caro pelo produto. Aí, outra questão que tinha era material de fibra de vidro, que também era de difícil reciclabilidade, aliás, difícil de achar um parceiro pelo tamanho das aparas de fibra daquilo que tinha, até que uma empresa, meio atravessadora assim, de consultoria, conseguiu uma solução longe para a Dedel, para reciclar aquilo, transformar em placas, mas que ia reciclar um negócio que era maior quantidade, eram toneladas por dia, que a gente pagava caríssimo para ir para aterro, só que eles cobrariam para vender aquele produto, para vender aquele material, aquele resíduo e transformar num produto, eles cobrariam 10 vezes mais do que enviar para coprocessamento. E aí a gente tinha o objetivo de aterro zero, de transformar aquilo para reciclagem, transformar num novo produto. Qual que foi a solução da empresa? Eu achei super feio. Dividiram o custo para o fornecedor, porque aquele fornecedor de fibra de vidro também é responsável pelo destino daquele material. E se aquele fornecedor fornecia para várias empresas, não poderia, desde o começo, sido o papel dele de desenvolver essa solução e talvez até lucraria com isso, ou talvez todo mundo receberia um pouco desse produto, ou um custo menor do que 1000 vezes mais, só para poder dizer que reciclava. Contei a história demais, mas é isso. Queria que falasse um pouco dessa exigência da responsabilidade do fornecedor na destinação do resíduo. Falou muito bem. E apertou o cinto nosso aqui, né? Colocou nós em saia justa. Mas brincadeiras à parte, né? São problemas específicos e nós também temos questões que são muito pontuais, assim, com fornecedores. Por exemplo, né? A questão do transporte, né? Então, vários produtos chegam. Então, falei baterias, falei anel de vedação, falei em papel, esses produtos são transportados, mas nem sempre eles são transportados por quem vendeu, né? São transportados por terceiros que nem têm contrato com o Itaipu. E agora, né? Então, eu acredito que a postura de Itaipu tem que ser a mesma que a tua, né? Ó, se é um problema, ele na matriz de materialidade, ele se mostrou relevante, nós vamos ter que tratar, nós vamos ter que sentar e conversar. Aí o que fizemos, né? Fizemos um levantamento tanto pela barreira de controle com a segurança empresarial e com o próprio almoxarifado, onde está concentrado 70% das entregas, né? Quais são as principais transportadoras que entram em Itaipu para fazer entregas, né? Aí nos deparamos com o número 3, né? Quase 60% das entregas são feitas por 3 transportadoras. Qual é a dificuldade do programa de desenvolvimento de fornecedores sentar com esses 3 de forma individual ou coletiva, né?
Uma vez, a questão coletiva tem que ser pensada também. Uma vez nós tentamos reunir as empresas de construção civil numa mesma sala e não foi uma experiência muito boa. Então, só que naquele caso eram mais de 20, né? Então não era a dificuldade. Agora são 3. Então a gente pode ter essa postura que você teve, né? Ir até esses 3. E aí nós poderíamos, no caso do transporte, né, que já tem uma maturidade maior em termos de sustentabilidade, e daí pode se surpreender e descobrir que essas 3 transportadoras, eu não vou falar o nome delas aqui, que eu só lembro de 2, podem ter estratégias e ações de sustentabilidade, né, nessa questão de gases de efeito estufa, de repente até mais expressivas, né, do que o próprio contratante, né? Então a postura tem que ser essa mesma. Agora, e aí a gente tem uma dificuldade que é a licitação. Então, tudo que vai virar cláusula de contrato é uma negociação extraordinária, sempre, né? Seja com o fornecedor ou com o público interno, público externo e público interno. Então, vê só, para serviço de consultoria, né? Nós tivemos dificuldade, por exemplo, né, não internamente, mas externamente, especialmente com um público específico de prestação de consultoria que negava, né, não queria aderir às cláusulas de sustentabilidade, porque uma delas era prestar o serviço de consultoria e otimizar as reuniões por meio de videoconferência, né, sempre que possível. Olha a flexibilidade, né, sempre que possível. E também imprimir, quando fosse preciso, imprimir em frente e verso. Então nós tivemos fornecedores resistindo a essas 2 coisas que para mim, né, não sei para vocês, mas para mim parece assim bem básico, né? Qual é a dificuldade hoje em dia, né, de eu sou fornecedor de serviço de consultoria, estou em Curitiba, reunião com o pessoal de Foz do Iguaçu. Não tem problema, a gente tem 4 salas de videoconferência em Curitiba, né? Tem superintendente que tem estrutura de videoconferência na sua sala individual, né? Porque só uma viagem de ida e volta de avião para Foz do Iguaçu, né, talvez já compre boa parte dos equipamentos, não é verdade? Então a postura tem que ser essa mesmo. Tem uma outra experiência com lata de tinta, né, aquele alumínio de lata de tinta também tem resíduo de tinta. E aí o fornecedor, a cooperativa não queria pegar porque tinha resíduo de tinta. Então aí já é uma área da Superintendência de Materiais que eu não tenho assim muito conhecimento, né? Eles podem explicar direitinho como é que foi resolvida essa questão, mas eu sei que hoje o alumínio chega para a cooperativa já com, se não 100% sem o resíduo, mas de uma forma que aceitável, né? Eles agora aceitam as latas de tinta da Itaipu, porque Itaipu entrou nessa discussão e tomou alguma atitude em relação a isso. Muito obrigado pela sua colocação, é isso aí mesmo. Nós temos que agir assim, tem que ir atrás, alguém tem que... E aí as pessoas que participaram lá do programa conosco, estão falando do Rômulo, né? Rômulo. Liderança interna, né, Rômulo? A palestra anterior falou, tiramos do RH e colocamos na atividade fim, né? A gente ficava, a própria instrução de procedimento diz, quem tem que fazer compra, quem tem que especificar requisitos de sustentabilidade é o requisitante, né? Aí não fazia, então daqui nós vamos fazer, né? Então não importa se é atividade meio, superintendência de compras, ou se é atividade fim, né, prestação de serviço, a liderança interna é fundamental. E foi por isso que nós criamos um comitê de compras sustentáveis. São 6 diretorias, cada um tem um representante brasileiro e paraguaio. E a diretoria financeira, por ser patrocinadora, né, onde está compras, tem 2 membros, o que dá 14, né, 7 e 7. E aí conseguimos pulverizar isso na empresa por meio de lideranças internas. Bem na área de produção de energia, utilizando matéria orgânica, né? Recebendo material orgânico. E eu vou dizer para você o que eu descobri. O teu problema, o problema que o pessoal vê, eu aprendi uma coisa, que na engenharia a gente responde e consegue resolver todos os problemas possíveis. Porém, às vezes a gente não consegue viabilizar. No Brasil a gente tem mais um problema, não é só a viabilidade econômica. Mas eu acho que nós também temos um grande problema da dificuldade que o Estado tem em avaliar os novos processos.
dar legalidade aos novos processos que serão instalados para produção e desenvolvimento daquela matéria-prima. Então, por exemplo, o trabalho que você falou da fibra de vidro, você colocou uma empresa que está cobrando 10 vezes o valor. Esse custo está sendo 10 vezes o valor porque não foi colocado para o mercado que essa é uma oportunidade de negócio. Né? Então, hoje na indústria, para mim é muito claro, o Estado acaba bloqueando, né, criando muitas barreiras para te dar a liberdade de você desenvolver um novo processo, criando alguns paradigmas que ficaram lá na década de 70 ou antes da gente discutir felicidade interna bruta, de discutir o Odum, que fala de energia, ou o pessoal da engenharia que gosta de falar de exergia, né? Todos esses novos resultados, e pensa simplesmente naquela questão quadradinha aqui. Não, nós temos que resolver o problema ambiental, né? Colocando uma lei. Mas a gente não traz a possibilidade para a indústria e para as pessoas desenvolverem novas atividades que consigam suplementar este processo. Tá? Os próprios órgãos de controle também, né, tem muito a amadurecer nesse sentido, e o Tribunal de Contas da União hoje é um exemplo. Eles já têm, inclusive, uma portaria, né, de compras sustentáveis, porque se criou um estigma, né, de qualquer requisito de sustentabilidade para a gente que está no setor público, né, faz licitação, qualquer requisito de sustentabilidade é direcionamento, está favorecendo alguém, está diminuindo a oportunidade de concorrência, porque ao invés de 100 fornecedores só tem 3, né? Então, assim, realmente tem um longo trabalho e precisava, de alguma forma, começar, né? Então, a gente começou com os setores que são mais maduros nesse sentido. Enquanto eu trabalhava nessa empresa multinacional, né, em relação a esse tipo de resíduo, eu trabalhei um tempo na área de pesquisa e desenvolvimento e algumas coisas acabaram sobrando para mim. É uma questão bem interessante, né? O que a gente tinha de resíduo, né, que pudesse ser reaproveitado, por exemplo, a gente tinha resíduos sólidos de terra de atomácia, resíduo de carvão, que usava para fazer purificação de produtos, né? Reutilizava-se até onde se podia esse resíduo, esse produto, né? E depois disso olhava lá, peraí, isso aqui pode ir para a gente tinha um aterro sanitário próprio da empresa que fazia compostagem, né? E produzia, depois essa compostagem como é uma empresa de produtos agrícolas, tinha muito contato com produtores, isso aí era doado para os próprios produtores que eram fornecedores da empresa, então aquilo ali era interessante. Os resíduos sólidos que podiam ser reaproveitados para poder ser vendidos, né, como embalagens, né? Aí tem o grêmio dos funcionários, chegar para ele, olha, o que interessa para vocês, o que vocês podem vender de resíduo sólido, seja uma para, seja de metal, seja plástico, aquilo ali ia para ali, né? E no caso que você falou aí, o resíduo plástico, né? Isso aí acabou sendo uma oportunidade. Infelizmente não fui eu que inventei, mas a gente viu aquele resíduo, viu que ele sobrava, né? E aí, que solução que a gente tem para fazer a paletização sem usar esse resíduo plástico? Né? Aí foi buscado um produto, na época era um produto que era importado da Coreia, né? Digo novamente, infelizmente, a gente não teve a ideia, infelizmente, e depois isso acabou se transformando numa oportunidade. Hoje eu trabalho numa empresa que é exatamente esse produto, né, que é o produto que a gente vende. Então a gente está numa outra ponta, está tentando fornecer uma solução para um tipo de problema que a empresa tem. Então enxergou naquele problema uma oportunidade. Complementando por um outro viés também, eu acho que é a questão da proatividade, né? Porque até acho que o Paulo comentou um pouco na palestra, de não ficar esperando, de achar que não é comigo, não sou eu, ou é o meu chefe, ou é o governo, ou é o prefeito, ou né? Tipo, tomar atitude mesmo, está percebendo, parabéns, né? Tipo, perceber um problema. Eu acho que nós estamos, poderíamos dizer assim, em treinamento para lidar com esse assunto, né? Nós estamos num período, então, brinco de novo, não é uma pessoa, né? Nós estamos aí no processo de tentar se informar e talvez não se pensou nisso, e a hora que, poxa, mas por que não fazer isso? Nossa, por que não fizemos antes? Não fizemos, vamos começar a fazer a partir de agora, né? Eu acho, dentro da universidade, isso é muito interessante, assim, né? Porque você tem um projeto, tem uma situação específica, às vezes até uma aquisição de um material específico, não dá, não tem condições, a universidade não tem capacidade, ou a universidade não tem verba, ou não tem alguma coisa e aquilo não acontece. Aí, às vezes, muda uma gestão e a coisa acontece. Ué, né? Agora dá. Pessoas. A Ângela também tem uma pergunta para vocês.
A minha pergunta vai mais especificamente para o Adriano, mas se os demais também puderem contribuir, está sendo excelente, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta e, a partir dessa pergunta, eu gostaria de continuar o raciocínio, que é sobre os critérios da compra sustentável. Dentro desses critérios, existe um critério específico de logística reversa, se a empresa participa de um programa, ou de um programa setorial, ou possui o seu próprio programa? Eu achava que essa pergunta ia vir, daí eu trouxe a cola aqui, né? Eis que chegou. Muito obrigado. Foi. Eu vou continuar. Desculpa. Não iria surpreender, né? Na verdade, aqui tem algumas cláusulas, né, de contrato específico para embalagem, onde a palavra embalagem aparece, né? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de geração de resíduos, né, essa também é uma preocupação, mas agora eu precisava lembrar da pergunta. Você perguntou se é um dos critérios a empresa possuir um programa de logística reversa, né? Isso mesmo, é verdade. Então, sim, né, como falei, naqueles setores mais em que a logística reversa já está mais madura, né? Cartucho de toner, de tinta, tem uma cláusula de logística reversa. Tudo que o fornecedor coloca lá, ele tem que levar de volta. Pilhas, baterias, né? Colocou, leva de volta. Em madeira, tem uma experiência muito forte em logística reversa. E aqui, de novo, a gente começa a entrar numa seara mais da superintendência de materiais, que eu não conheço assim profundamente, né? Mas sim, né, não são para todos, né? Mas em todas as oportunidades que foi possível, é uma cláusula de contrato, logística reversa. Tá, dando continuidade, então. Você havia falado bastante do PGRS, né? Eu vou falar pelo meu setor, que é o setor de papel e celulose, que é o que eu tenho uma segurança maior para falar. Não conheço a realidade dos outros setores, então pode ser uma realidade muito diferente. Mas o PGRS, para as nossas empresas, ele é algo intrínseco, né? Ele é uma obrigatoriedade, inclusive, que está linkada com o licenciamento ambiental. Então, se a empresa não possui um PGRS, ela não consegue sequer renovar o seu licenciamento, o que, né, cessa a operação. Nenhuma empresa quer passar por isso. Já a logística reversa, ela está num campo um pouco mais inseguro, porque existe uma legislação, né? Existe a obrigatoriedade das empresas possuírem um plano ou buscarem criar esse plano. Então, a gente está falando de papel e celulose, já existe uma cadeia reversa bem instituída, mas em outros setores não, né? Em outros setores precisa se buscar ainda uma solução ambiental adequada. Então, é uma realidade que para uns faz sentido e outros ainda estão engatinhando no assunto. Mas eu vejo, e ainda remetendo à palestra anterior, um grande poder de influência de empresas como Itaipu, órgãos governamentais, em induzir esse processo. Então, você incluir isso como um critério de compra sustentável, seja para que setor for, é extremamente importante para que esse processo se desenvolva com uma rapidez maior, né? Para que os setores se reúnam e discutam a questão do seu resíduo. Então, se é um resíduo que não tem destinação, é certo gerar, né? Ou se ele tem uma destinação que não é exatamente a reciclagem, é o coprocessamento, a cogeração, até que ponto essa é a melhor escolha, né? Então, decisões em compras sustentáveis como de Itaipu, de governos e grandes compradores podem influenciar com que para esse processo ser mais rápido, para que ele aconteça mais rápido. Hoje a gente tem um plano de logística reversa estadual e algumas empresas, por exemplo, que fabricam papel higiênico, não querem entrar, porque dizem, como que eu vou fazer a logística reversa do papel higiênico? Ok, mas o seu papel higiênico está indo parar num lixão. Então, se não houver fomento, se não houver pesquisa, se não houver discussão, sempre vai parar no lixão. E a gente não quer chegar no lixo zero, né? Então, isso influencia. Se você coloca lá,
para você me fornecer papel higiênico, você precisa participar de um programa setorial, porque aí o setor está pensando na destinação desse resíduo, né? Por mais que ele ainda não esteja destinando, ele está caminhando para isso. E essa empresa tem um papel importantíssimo em colaborar e participar desse processo. Totalmente verdade. Eu fui buscar aqui na cola, assim, ó, dos 44 objetos, né, que já estão sendo monitorados e adquiridos, né, porque, teve um componente interessante na tua fala inicial também, que é assim, por que Itaipu definiu uma política de compras sustentáveis, né? Porque o que é importante para Itaipu, em termos de sustentabilidade, pode não ser importante para a academia, né, para o comprador academia ou para o comprador Poliflex, né? Então tem que definir diretrizes. O que é importante para Itaipu? E aí lá estão, uma das questões é diminuir a geração de resíduos. Então, que aparece a palavra embalagem, dos 44 que estão sendo monitorados, 39 tem requisito para embalagem, né? Se fizermos um levantamento parecido com esse, para o plano de gestão de resíduos sólidos, dos 44, eu não quero me aventurar aqui, mas talvez a proporção seja a mesma, sabe? Porque está muito associado, né? Talvez a proporção seja a mesma. Dos 44, 39 devem ter a exigência do plano de gestão de resíduos sólidos. O que ocorre, e daí eu volto de novo à capacidade de influência, né? Nem sempre a quantidade que a gente compra, que Itaipu compra, é suficiente para intervir no setor, não é? E então o que acontece? Nós temos um formulário, checklist, com todos os requisitos de sustentabilidade para aquela compra, determinada compra. E um dos requisitos está lá: a empresa deverá apresentar um plano de gestão de resíduos sólidos. Quer ver não é nenhum de... Por isso a dificuldade dos setores em convencer esses empresários, essas empresas que participem de um programa. Porque o resíduo já não está mais aqui, foge da visão. Exato. Ali, foge da responsabilidade, mas não. E aí, já que você é bem amigo do setor jurídico, está ali, né, gosta, tal, se dão bem, é previsto na própria legislação, né, na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, na 12.305, que se comece a colocar como critérios de compra a questão da logística reversa. Então, é um bom argumento para você chegar no seu jurídico e falar: olha, está aqui, vamos fazer, vamos contribuir com essa influência, né? Eu acho que a Itaipu pode ser um pontinho no oceano, mas de repente ela já influenciou um outro grande órgão governamental ou do setor privado e é um grande eco, né? Nos processos nacionais Brasil, isso é possível, né? Porque a gente consegue incluir leis brasileiras, sabe? Nos processos binacionais, a gente já tem dificuldade, porque uma lei brasileira nem sempre alcança, né? Mas você tem toda a razão, é bem por aí. Vou me lembrar de alguns exemplos, vamos ver se pelo menos 2, né? Exemplos de que movimentação Itaipu está fazendo nesse sentido. Primeiro, revisando o seu próprio plano, né? Já está bem maduro, em breve deve estar mudando o conceito, inclusive, pensando nessa nova questão da propriedade, né? Não basta eu doar, né? Essa questão vai gerar resíduo e a responsabilidade ainda é minha. O desenvolvimento de fornecedores tem incentivado micro e pequenos empresários participarem ou adotarem aquela metodologia MEG, né? O Modelo de Excelência de Gestão, que nasceu lá na Fundação Nacional da Qualidade e que hoje já foi absorvido pelo SEBRAE, né? Participamos de um seminário com todos os secretários municipais de meio ambiente, recentemente aqui mesmo em Curitiba, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, discutindo essas questões, né? Qual é o papel do prefeito, né? Como é que o prefeito pode fazer isso? Na região oeste, né, tem um programa chamado Oeste Compra Oeste, também em parceria com o SEBRAE, com as associações dos municípios, tá? Então são todas movimentações muito naquilo que a gente tem força, vira cláusula de contrato. E naquilo que ainda precisa sensibilização, Itaipu está se prontificando a debater, a colaborar com essa discussão, né? E se você tiver alguma ideia, inclusive, tiver fóruns, etc., que Itaipu possa participar, né? Toda ajuda é bem-vinda. Como audiência, seja como for, né? Porque é um grande esforço, né? A própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o secretário
fez a abertura, né, nem me lembro o nome dele mais, mas ele fez a abertura lá e estava contando assim, realmente das dificuldades. Tem setores que a logística reversa já é obrigatória, por exemplo, que o plano de gestão é mais do que obrigatório, já faz tempo que é obrigatório. E 20%, 30% das empresas é que cumprem essa legislação. Como fiscalizar, como... E aí tem um rebatimento muito forte com a absorção do custo como internalizar as externalidades, né? Essa é como é que eu me sinto responsável pelo produto papel higiênico que eu, fabricante, fabriquei, né? E que ele está indo... Né? Como é que eu me sinto... Como é que a gente convence esse fabricante de que ele é responsável, né? Apesar de toda a questão de saúde, inclusive, que envolve nisso, né? Mas até que ponto, como convencê-lo, né, de que ele é responsável por isso? Eu fiquei pensando, põe para mim ali, por favor. Só fiquei pensando, você comentou da doação dos computadores, né? Traga de volta, porque o computador está aí também está com o meu registro junto e tal. Acho que a embalagem a gente tem no geral, né? A gente tem essa, não sei se vantagem é a palavra, mas a embalagem ela está ali com a marca do produto, com o rótulo, com a etiqueta, né? Ela tem muita informação nela, né? E se ela está descartada aí de qualquer jeito, se existir um mecanismo mais interessante de poder fiscalizar e organizar isso, né? Digamos assim, um apelo, mas não queria dizer talvez um mote de convencimento interessante para o fabricante, né, que está pondo essa embalagem no mercado, vamos dizer assim, pensar que ele também é alguém que está aí que tem que pensar o que vai acontecer com isso lá no futuro, né? Muita embalagem ela dura né, depois que o consumidor às vezes compra um determinado produto, ela dura minutos ali, ela teve um tempo de vida ali até o produto chegar no consumidor e depois isso, né, para onde vai e tudo, né? Então, o fato dela estar carregada de informações, né, pode ser um apelo interessante assim para pensar nesse caminho. O Túlio queria complementar essa questão. Eu só queria informar que o setor de papel e celulose já existe um movimento com os fornecedores em que eles fazem um workshop de inovação, de sustentabilidade e que a cada projeto ou a cada novo projeto os fornecedores participam da elaboração deste projeto. Então, é uma inovação bastante grande dentro do mercado. Eu acho isso uma coisa fantástica. A IBEMA é uma empresa que está fazendo isso. Me parece que a Klabin também está fazendo isso. No próprio projeto Puma, da Klabin, eu acho que houve esse tipo de trabalho antes de iniciar o projeto do Puma. Então, a gente está caminhando para um processo bastante interessante aí, né, onde o fornecedor também participa do processo, né? Acredito que em outras áreas também deva acontecer isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria discutir não é o custo da sustentabilidade, é o valor, tá? É um nível acima. Depois a gente discute o custo, tá? Aí a pergunta seria assim: estaria presente na reunião que se discute o custo da sustentabilidade a repercussão na ideia do cliente? Porque hoje não se disputa mais lugar de prateleira, se disputa a preferência do cliente. Isso assim, é importante essa informação, quer dizer, a percepção do cliente é levada em conta na hora de vincular o custo ou não? A gente está olhando numa métrica passada e ultrapassada. Para os três eu gostaria de perguntar isso, não sei se entenderam ou eu preciso reformular. Acho que, no meu caso, a minha experiência, ela não atinge isso daí, porque a empresa, a gente não atinge o consumidor final. Então, nesse caso, para nós, eu não tenho como te falar isso daí no meu caso, por não atingir o consumidor final, né? O que a gente ouve dos nossos clientes é que realmente isso é uma coisa importante, né? E eles estão brigando muito por causa disso.
Agora, só o que você falou na questão do... não se discute o custo, se discute o valor, né? Realmente, isso é a mais pura verdade. Só que ainda é uma coisa que está caminhando muito passo a passo, porque, principalmente, como a gente está falando de sustentabilidade, empresa vive de juro, né? Vive de lucro, né? De dividendo. Então, ela precisa, de alguma forma, sobreviver. Senão, não tem jeito. Até como o colega falou anteriormente ali, né, do design, esses movimentos a gente está chamando de design colaborativo, né? São processos de você poder reunir equipes multidisciplinares mesmo para mais ou menos nesse movimento que ele está fazendo ali, né? Para poder ter o consumidor junto, o fabricante junto, o criador junto, enfim, esse processo de uma forma mais abrangente, né? Eu acho que isso é um caminho também. A gente tem visto muitas iniciativas nesse sentido, assim, de pensar a participação coletiva, dentro de tudo que a gente está falando aqui, né, de revisar valores também, de revisar a ética, de revisar todo esse movimento e cocriar, né, esse movimento da cocriação, assim, é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito na área do design, assim, e que tem acontecido coisas importantes, assim. Vou tentar ser breve, sabe? Eu acredito que você tem razão também nessa questão de terminologia, né? Se é custo ou se é valor, né? E aí a gente tem que utilizar a terminologia conforme o público, né? Então, se a gente chegar numa primeira abordagem ao empresário que é totalmente viés econômico, com uma abordagem de valor, né? Talvez ele não... Mas se você chegar com, olha, você pode diminuir teu custo, a eficiência, quer dizer, sustentabilidade te traz dinheiro, etc. Então, eu acho que talvez precise, sim, balancear, né, qual é o público que se está falando para que a mensagem chegue, né? Mas para um ambiente como esse, por exemplo, né, todos com maior ou maior grau, mas todos sensibilizados em relação ao tema de sustentabilidade, essa questão de valor da sustentabilidade é o que a gente realmente acredita, né? É o que está dentro da concepção já de tudo isso. Com relação ao cliente, eu estava percorrendo aqui mentalmente, aproveitei o tempo da resposta dos comentários dos colegas, que daí primeiro eu me coloquei na posição de Itaipu, né? Até que ponto Itaipu percebe a cliente. No programa que eu estou, Itaipu é a cliente, né? Mas assim, Itaipu tem dois clientes basicamente, que é a Eletrobras, 50% da Itaipu é da Eletrobras e outros 50% é da ANDE, né, o equivalente no Paraguai. Os nossos clientes, assim, em última instância, seriam os consumidores de energia, né, basicamente da região sudeste, né, Minas Gerais, tal. Energia produzida em Itaipu, pouca gente sabe, né, não fica no Paraná, né, ela é basicamente região sudeste, né, então ali em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E então eu fiquei pensando do cliente, né, e aí nas nossas compras, se pensar nos programas da diretoria de coordenação, da Ensine, os clientes são outros, então é um universo assim de stakeholders, vamos chamar assim, né, muito grande, sabe? E se a gente ampliar esse conceito de cliente para stakeholder, sim, em todas as ações de Itaipu, o stakeholder ele é muito importante, né? Cultivando Água Boa, que tem muito mais clientes, vamos pensar assim, né? Stakeholders são reuniões, foi criada uma rede, inclusive, de discussão, sabe? De participação, né? No passado, quem for conhecer a história vai saber, né? O Cultivando Água Boa, num passado aí de 10, 12 anos para trás, teve desafios extraordinários, parecidos com os nossos também, né? E hoje não, hoje são lá mais de 60 instituições envolvidas, né? Aí saí um pouquinho de Itaipu, fui lá no meu escritório de contabilidade, né? Eu sou sócio no escritório de contabilidade, só posso ser sócio, não posso ser gerente nem nada, né? Por ser servidor público, mas no nosso escritório de contabilidade para pensar, né? Será que a gente leva em consideração o cliente? À medida em que a gente quer criar valor para o cliente, sim, né? E aí nessa questão de formação de preço, né? O que eu posso mexer é custo, né? Porque o meu lucro, bom, em alguma medida, às vezes a gente mexe no lucro também. Vamos diminuir um pouquinho aqui ou repartir esse lucro, né, com algumas ações, algumas atividades que tenham a ver com sustentabilidade. Então eu fico meio perturbado, né, nessa questão de cliente, por Itaipu não ter cliente. Fui lá no escritório e aí fico tendido a dizer que sim, né, que
o cliente é levado em consideração, porque é para ele que a gente tem que agregar valor, né? E ampliando o conceito para stakeholder, também tem toda uma estratégia de conversação e de participação dos diversos stakeholders lá na Itaipu. Eu queria agradecer a presença de todos, em especial dos nossos debatedores. Queria dar por encerrado, então, esse primeiro painel. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. E 14 horas estamos de volta para mais um painel similar a esse modelo. Mas aí nós vamos discutir o projeto de embalagens sustentáveis. Esperamos vocês às 14 horas. Obrigado.